Olá, boa noite para você que está vendo esse vídeo hoje. Eu espero que você esteja bem. E hoje eu vou falar um pouco sobre não revidar insultos. Primeiramente, o que seriam insultos? Segundo o dicionário, insulto significa palavra, atitude ou gesto que tem o poder de atingir a dignidade ou a honra de alguém. E também significa falta de respeito, desprezo por outro ou por suas crenças. Geralmente, quando alguém comete insulto conosco, a nossa vontade é de responder imediatamente, ou ficar magoado, chorar, enfim. Mas isso não deve ser feito. Por quê? Um dos motivos tem relação com a psicologia. A psicologia, em uma área específica, uma área comportamental, vai utilizar de dois termos nesse caso. Um deles é o reforço positivo. O que significa? Que quando alguém te insulta e você revida esse insulto, ou você se magoa e se atinge facilmente com ele, é maior a chance da pessoa te insultar novamente. E o termo extinção significa que quando você não responde um insulto, a pessoa que te insultou vai perceber que não teve nenhum efeito sobre você. E a chance é que esse comportamento de insultar diminua e chegue a um ponto de realmente não acontecer mais. Um exemplo claro de alguém que aguentou insultos e não respondeu foi Jesus. Jesus, ele foi traído, foi preso, foi condenado por algo que ele não fez, foi crucificado, e em todo esse processo ele não respondeu, né? Desde a sua traição, né? Que um discípulo dele traiu ele, que foi Judas, até quando ele foi julgado, e ao longo desse processo ele foi cuspido, ele foi zombado, colocaram uma coroa de espinhos nele, açoitaram ele, ele teve que carregar a sua própria cruz por uma longa distância, uma cruz extremamente pesada, pregaram os braços e as pernas dele, e todo esse processo, né, foi com pessoas zombando dele, pessoas cuspindo nele, pessoas rindo dele, e ainda assim ele não respondeu, ele não se insultou com esses tipos de acontecimentos que ocorreram com ele. Então, é muito importante vermos que realmente não devemos, né, responder insultos. Alguns exemplos claros, né, assim, alguns versículos que falam sobre isso, um deles está em Tiago 3,10, que diz: da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Então, esse versículo está dizendo que a mesma pessoa a pessoa pode escolher o que fazer com a sua boca, né, no sentido de lançar bênçãos ou lançar maldição sobre as outras pessoas. Então, quando você responde algum insulto xingando a outra pessoa, você não está lançando bênçãos, né, nesse caso. Em 1 Pedro 3,9 diz: não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, aqui está dizendo claramente para não retribuir o mal com o mal, né? Não insultar, não responder um insulto com outro insulto, né? O ideal é que você não responda ou que você solte palavras boas para outra pessoa, para ela perceber que realmente esse insulto não te atinge de uma forma negativa. Em Tiago 1,26 diz: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Então, se a pessoa xinga outras pessoas ou responde algum insulto a outras pessoas, não está dando um bom testemunho de um cristão, de alguém religioso. Então, é importante a pessoa sempre pensar antes de falar alguma coisa. Em Provérbios 12,16 diz: o insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então, aqui diz claramente que a pessoa que é prudente, ela vai ignorar o insulto. E a pessoa que é insensata, ela vai responder imediatamente o aborrecimento dela. Em 1 Pedro 2,23 diz: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, aqui está dizendo que é importante que você não revide e que entregue para Deus, para que Ele faça a justiça da maneira correta. Em Salmos 39,1 diz: eu disse: vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Então, aqui está dizendo para vigiar, né, e não pecar com palavras negativas.
Enquanto os ímpios estiverem próximos, né, pessoas que te julgam, que te magoam, é importante que você não fale coisas ruins nesse momento. Em Provérbios 15:28 diz: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Então aqui diz claramente que o justo ele vai pensar bem antes de fazer algo que não agrada a Deus, no sentido de responder uma coisa negativa, com uma coisa negativa. Provérbios 26:4 diz: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. Então diz que se você responder o insensato, você vai se igualar a ele nesse sentido, né? Então você como cristão ou uma pessoa que tenta buscar fazer as coisas certas, é importante que não se iguale a uma pessoa que julga, que xinga, que, enfim, que diz palavras negativas. E o último versículo que eu trouxe diz sobre, em Provérbios 20:22. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. Então, você esperando no Senhor, Ele sim fará justiça, né? Assim, não precisa sair de você esse tipo de justiça. E, resumidamente, né, é importante pensarmos que não podemos revidar o mal, né? Não podemos revidar insultos, ofensas, nada que nos magoa, tanto porque quando revidamos as pessoas podem acabar fazendo isso novamente conosco, porque atingiu a gente de alguma forma, e quanto porque Jesus não quer que façamos, né? Assim, na Bíblia diz claramente em vários versículos que é importante que nós não revidamos o mal, não revidamos palavras injustas, palavras que amaldiçoam outras pessoas, né? Porque Deus quer que nós sempre tenhamos, esperamos nele, né? Tenhamos confiança nele no sentido de não responder, de não se magoar facilmente, não xingar, e sim ignorar e esperar no Senhor, né? Para que as coisas funcionem da maneira correta. Então, é isso. Eu espero que você tenha entendido muito bem, assim, tenha entrado no seu coração que a gente conversou aqui hoje. E tenha uma boa noite.